Olá, eu me chamo João Lucas de Freitas Rodrigues e eu e o Alexandre Rodrigues Tabosa iremos apresentar o trabalho de Arquitetura de Computadores do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do IFCE sobre processamento paralelo. E o processamento paralelo é do tópico 17. Primeiro eu vou falar os principais pontos do processamento paralelo. Os principais pontos são: um jeito tradicional para melhorar o desempenho do sistema é usar múltiplos processadores que possam executar em paralelo para suportar uma certa carga de trabalho. Duas organizações mais comuns de multiprocessadores são os multiprocessadores, multiprocessadores simétricos, ou SMP do inglês Symmetric Multiprocessor, e clusters. Mais recentemente, sistemas de acesso não uniforme à memória, NUMA do inglês Non-Uniform Memory Access, foram introduzidos comercialmente. Um SMP consiste de vários processadores semelhantes dentro de um mesmo computador interconectados por um barramento ou algum tipo de arranjo de comutação. Quando mais de um processador é implementado em um chip único, a configuração é conhecida como um chip de multiprocessamento, que em inglês é multithread, multicores. Um esquema de projeto relacionado é replicar alguns componentes de um único processador para que o processador possa executar várias threads de formas concorrentes. Isto é conhecido como processador multithread. Agora, a organizações de múltiplos processadores. Existem os processadores, existem tipos paralelos, que é o que? Tem uma instrução única de único dado, que é um processador único que executa uma única sequência de instruções para operar nos dados armazenados em uma única memória. Uniprocessadores enquadram-se nessa categoria. Também tem a instrução única de múltiplos dados. Uma única instrução de máquina controla a execução simultânea de uma série de elementos de processamento em operações básicas. Cada elemento de processamento possui uma memória de dados associada. Então, cada instrução é executada em um conjunto diferente de dados por processadores diferentes. Processadores de vetores e matrizes se enquadram nessa categoria. Outro tipo é o de múltiplas instruções em um único dado. Uma sequência de dados é transmitida para um conjunto de processadores, onde cada um executa uma sequência de instruções diferentes. Essa estrutura não é implementada comercialmente. Também tem a múltiplas instruções e múltiplos dados, que é um conjunto de processadores que executam sequências de instruções diferentes simultaneamente em diferentes conjuntos de dados. SMPs, clusters e sistemas NUMA enquadram-se nesta categoria. Agora eu vou falar sobre essa imagem que é a taxonomia de arquitetura de processadores. Com a organização MIMT, os processadores são de uso geral. Cada um é capaz de processar todas as instruções necessárias para efetuar transformações de dados apropriadas. MIMDs pode ser ainda divididos pelos meios de comunicação do processador. Se os processadores compartilham uma memória comum, então cada processador acessa programas e dados armazenados na memória compartilhada e os processadores se comunicam uns com os outros por meio dessa memória. A forma mais comum desse sistema é conhecida como multiprocessador simétrico, o SMP. Em um SMP, múltiplos processadores compartilham uma única memória ou um pool de memória por um barramento compartilhado ou algum outro mecanismo de interconexão. Um recurso diferenciado é que o tempo de acesso à memória de qualquer região de memória é aproximadamente o mesmo para cada processador. Um desenvolvimento mais recente é a organização de acesso não uniforme à memória, que é o NUMA. Como o próprio nome sugere, o tempo de acesso à memória de diferentes regiões da memória podem diferir para um processador NUMA. Uma coleção de uniprocessadores independentes, ou SMPs, podem ser interconectadas para formar um cluster. A comunicação entre computadores é feita por caminhos fixos ou por alguma facilidade de rede. Então, isso aqui é uma imagem que mostra a organização dos processadores, que tem a instrução única, um único dado, que é um único processador, instrução única, múltiplos dados, que tem o processador vetorial, o processador de matrizes, múltiplas instruções e o fluxo de dados únicos, múltiplas instruções, múltiplos de dados, que tem a memória compartilhada, fortemente acoplada, multiprocessador simétrico, acesso à memória não uniforme e uma memória distribuída francamente acoplada, que é o cluster.
como eu tinha acabado de dizer. Aqui são organizações alternativas de computadores. A figura A mostra a estrutura de um SISD. Existe um tipo de unidade de controle que fornece um fluxo de instruções para a unidade de processamento. A unidade de processamento opera em cima de um único fluxo de dados de uma unidade de memória. Com SIMD, ainda há uma única unidade de controle, alimentando agora um único fluxo de instruções para vários PUs. Cada PU pode ter sua própria memória dedicada ou pode haver uma memória compartilhada. Finalmente, com MIMD, há várias unidades de controle, cada um alimentando um fluxo de instruções separado para sua própria PU. O MIMD pode ser um multiprocessador de memória compartilhada C, que está no item C, ou um computador de memória distribuída no item D. As questões do projeto relativo a SMPS, clusters e NUMA são complexas e envolvem pontos de organização física, estruturas de interconexão, comunicação entre processadores, projetos de sistemas operacionais e técnicas de aplicação de software. Nosso foco aqui é, em primeiro lugar, a organização. Agora eu vou falar de multiprocessadores simétricos. Até recentemente, quase todos os computadores pessoais e a maioria de estações de trabalho continham um único microprocessador de propósito geral. À medida que a demanda por desempenho aumenta e o custo de microprocessadores continua a baixar, os fabricantes têm introduzido sistemas com organização SMP. O termo SMP refere-se a uma arquitetura de hardware computacional e também ao comportamento do sistema operacional que reflete essa arquitetura. Um SMP pode ser definido como sistema de computação independente com as seguintes características. A primeira, há dois ou mais processadores semelhantes de capacidade comparável. A segunda, esses processadores compartilham a mesma memória principal e os recursos de entrada e saída e são interconectados por um barramento ou algum outro esquema de conexão interna, de tal forma que o tempo de acesso à memória é aproximadamente igual para cada processador. Todos os processadores compartilham acesso aos dispositivos de entrada e saída, ou pelos mesmos canais, ou por canais diferentes que fornecem caminhos para o mesmo dispositivo. 4. Todos os processadores desempenham as mesmas funções, por isso que eles são chamados simétricos. 5. O sistema é controlado por um sistema operacional integrado que fornece interação entre processadores e seus programas em níveis de trabalho, tarefas, arquivos ou elementos de dados. O sistema operacional de um SMP faz o agendamento de processos ou threads por meio de todos os processadores. Uma organização SMP possui um número de vantagens potenciais em relação à organização de um uniprocessador, incluindo o seguinte. Primeiro, desempenho, que é, se o trabalho a ser feito por um computador pode ser organizado de tal forma que algumas partes do trabalho possam ser feitas em paralelo, então sistemas com vários processadores vão atingir desempenho melhor do que um único processador do mesmo tipo. Outro, disponibilidade. Em um multiprocessador simétrico, como todos os processadores podem efetuar as mesmas funções, a falha de um único processador não trava a máquina. Em vez disso, o sistema pode continuar a funcionar com desempenho reduzido. Também tem o crescimento incremental. O usuário pode melhorar o desempenho de um sistema acrescentando um processador adicional. Também tem a escalabilidade. Fornecedores podem oferecer uma série de produtos com diferentes preços e características de desempenho com base no número de processadores configurados no sistema, que é um diagrama de blocos genérico de um multiprocessador fortemente acoplado. A imagem ilustra, em termos gerais, a organização de um sistema multiprocessador. Existem dois ou mais processadores. Cada um é autossuficiente, incluindo a unidade de controle, uma ALU ou ULA, registradores e, normalmente, um ou mais níveis de cache. Cada processador possui acesso à memória principal compartilhada e aos dispositivos de entrada e saída, por meio de alguma forma de mecanismo de interconexão. Os processadores podem comunicar-se uns com os outros pela memória. Os processadores também podem trocar sinais diretamente. A memória é frequentemente organizada de tal forma que vários acessos simultâneos a blocos de memória separados sejam possíveis. Em algumas configurações, cada processador pode ter sua própria memória principal e seus próprios canais de entrada e saída, além de recursos compartilhados.
Aqui dá para ver que a rede de interconexão conecta diretamente com a memória principal e todos os outros barramentos são tudo conectados nessa rede de interconexão. Aqui é uma organização de um multiprocessador simétrico. A organização, a organização mais comum para computadores pessoais, estações de trabalho e servidores é o barramento de tempo compartilhado. O barramento de tempo compartilhado é o mecanismo mais simples para construir um sistema multiprocessador. As estruturas da interface são basicamente as mesmas para um sistema de um processador único que usam um barramento de interconexão. O barramento consiste em linhas de controle, endereço e dados. Para facilitar a transferência de DMA dos processadores de entrada e saída, os seguintes recursos são fornecidos. Primeiro, endereçamento, que deve ser possível distinguir os módulos no barramento para determinar a origem e o destino dos dados. Arbitração, qualquer módulo de entrada e saída pode funcionar temporariamente como mestre. Um mecanismo é fornecido para arbitrar requisições concorrentes para o controle do barramento, usando algum tipo de esquema de prioridade. Tempo compartilhado, quando um módulo está controlando o barramento, outros módulos são bloqueados e devem, se necessário, suspender a operação até que o acesso ao barramento seja possível. Considerações sobre o projeto dos sistemas operacionais para multiprocessadores. Um sistema operacional SMP gerencia processadores e outros recursos computacionais para que o usuário perceba um único sistema operacional controlando os recursos do sistema. Na verdade, tal configuração deveria aparecer como um sistema multiprogramado de um único processador. Um sistema operacional para multiprocessadores deve fornecer toda a funcionalidade de um sistema multiprogramado, mais os recursos adicionais para acomodar múltiplos processadores. Temos, dentre as principais questões de projeto, processos concorrentes simultâneos. Rotinas de SO precisam ser reentrantes para permitir que vários processadores executem o mesmo código do SO simultaneamente, com múltiplos processadores executando mesmas ou diferentes partes do SO. Tabelas SO e estruturas de gerenciamento devem ser gerenciadas de acordo para evitar deadlock ou operações inválidas. Também tem o escalonamento. Qualquer processador pode efetuar escalonamento. Portanto, os conflitos devem ser evitados. O escalonador deve atribuir processos prontos para processadores disponíveis. Sincronização. Com múltiplos processos ativos, tendo acesso potencial e espaço da memória compartilhada ou recursos de ES compartilhados, cuidado deve ser tomados para fornecer sincronização eficiente. A sincronização é um recurso que reforça a exclusão mútua e ordenação de eventos. Também tem gerenciamento de memória. Gerenciamento de memória em um multiprocessador precisa lidar com todas as questões encontradas em máquinas de um processador. Além disso, o sistema operacional precisa explorar o paralelismo disponível no hardware, tais como memórias com múltiplas portas para alcançar um melhor desempenho. Agora, o Alexandre vai falar sobre multithread e chips multiprocessadores. Bom, vou falar sobre multithreading e chips multiprocessadores. A medida mais importante de desempenho para um processador é a taxa em que ele executa as instruções. E ela pode ser expressa como a taxa de MIPS é igual à frequência vezes o I, onde F é a frequência de clock do processador em MHz e IPC é instruções por ciclo. É o número médio de instruções executadas por ciclo. De acordo com isso, os projetistas têm perseguido o objetivo de aumentar o desempenho de duas frentes: aumento de frequência de clock e aumento de numeração de instruções executadas ou, apropriadamente, o número de instruções completadas durante um ciclo de processador. O multithread implícito e explícito. Eles têm como característica posse de recurso. O processo inclui um espaço de endereço virtual para guardar a imagem do processo. A imagem do processo é a coleção de programa, dados, pilhas e atributos que definem o processo. De tempos em tempos, a um processador pode ser dada a posse ou controle, digamos assim, de recursos, como memória principal, canais de entrada e saída, dispositivos de entrada e saída e arquivos. O escalonamento ou execução. A execução de um processo
seguem um caminho de execução, rastro, por um ou mais programas. Esta execução pode ser intercalada com a de outros processos. Assim, o processo possui um estado de execução, executando, pronto, etc. E uma prioridade de despacho, e é a entidade que é escalonada e despachada pelo sistema operacional. Outra característica é a troca de processos. Operação que troca de um processo para o outro, salvando todos os dados de controle do processador, registradores e outras informações do primeiro e substituindo-as com as informações de processo do segundo. Thread, uma unidade de trabalho dentro de um processo que pode ser despachada. Ela inclui um contexto de processador, qual inclui o contador de programa, que é o PC, e o ponteiro de pilha, onde aponta para uma região alocada na memória, e sua própria área de dados para uma pilha, para possibilitar o desvio de subrotinas. Uma thread executa sequencialmente e pode ser interrompida para que o processador possa se dedicar a outra thread. Abordagens para o multithread explícito. Multithreading intercalado, isto é, o conhecimento também como multithread de granularidade fina. O processador lida com dois ou mais contextos de thread ao mesmo tempo, trocando de uma thread para outra a cada ciclo de clock. Se uma thread é bloqueada por causa das dependências de dados ou latência de memória, ela é pulada e uma thread pronta é executada. Multithread bloqueado. Isto é conhecido também como multithread de granularidade grossa. As instruções de uma thread são executadas sucessivamente até que ocorra um evento que possa causar atraso com a falha de cache. Este evento induz uma troca para outra thread. Esta abordagem é eficiente em um processador em ordem que iria parar o pipeline num evento de atraso como uma falha de cache. E temos também a SMT, que é multithread simultâneo. Instruções são enviadas simultaneamente a partir de múltiplas threads para unidades de execução de um processador superescalar. Isso combina a capacidade de envio de instruções superescalares com o uso de múltiplos contextos de threads. Esses são os tipos de threads que foi apresentado no slide anterior. Pode passar o slide. Temos aqui exemplos de sistemas. Temos a arquitetura do Pentium 4, que são modelos mais recentes de Pentium 4, usando uma técnica de multithread, a qual a literatura da Intel refere-se como Hyperthreading, MARR de 2002. Basicamente, a abordagem do Pentium 4 é usar SMT com suporte para dois threads. Assim, um único processador multithread torna-se logicamente dois processadores, com a vinda dos dual cores. Né? Temos também o IBM Power 5. O chip IBM Power 5, o qual é usado em produtos PowerPC de alto nível, combina o chip multiprocessador com SMT. O chip possui dois processadores separados, sendo que cada um é processador multithread capaz de suportar dois threads correntemente usando o SMT. É interessante que os projetistas simularam várias alternativas e descobriram que dois processadores SMT 2-Ray em um único chip fornece desempenho superior do que um processador SMT único 4-Ways. As simulações mostraram que multithread adicional, além do suporte para dois threads, pode diminuir o desempenho por causa do trabalho com a cache. Os dados de thread deslocam os dados necessários para outra thread. Vou falar sobre os clusters agora. Um recurso importante relativamente recente no projeto de computadores é o clustering. Clusters são uma alternativa para multiprocessamento simétrico, como uma abordagem para fornecer alto desempenho e disponibilidade e são bastante atraentes para aplicações de servidores. Podemos definir o cluster como um grupo de computadores completos interconectados trabalhando junto. Como eles são separados em pequenas tarefas, né? Um passa a tarefa para o outro e resolve e vai digamos assim, pegando a resolução da tarefa de cada bloco, como um recurso computacional unificado que pode criar a ilusão de ser uma única máquina. O termo computador completo significa um sistema que pode funcionar por si só, a parte do cluster. Na literatura, cada computador em um cluster normalmente é chamado de um nó. Escalabilidade absoluta. É possível criar clusters grandes que ultrapassam em muito o poder de máquinas maiores, máquinas que trabalham sozinhas.
cluster pode ter dezenas, centenas ou até milhares de máquinas, cada uma sendo um multiprocessador. Escalabilidade incremental. Um cluster é configurado de tal forma que é possível adicionar novos sistemas ao cluster em incrementos pequenos. Assim, um usuário pode começar com um sistema modesto e expandi-lo conforme a necessidade, sem ter que fazer uma atualização grande onde o sistema existente pequeno é substituído por um sistema maior. Configuração de um cluster. Na literatura, os clusters são classificados de várias maneiras diferentes. Talvez a classificação mais simples seja baseada no fato de que os computadores em um cluster compartilharem acesso aos mesmos discos. Bom, na figura que tinha no livro mostra um cluster de dois nós, onde a única interconexão é feita por uma ligação de alta velocidade que pode ser usada para a troca de mensagens para coordenar as atividades do cluster. A ligação pode ser uma LAN, né, o cabo de internet, compartilhada com outros computadores que não fazem parte do cluster, ou a ligação pode ser um recurso de interconexão dedicado. No último caso, um ou mais computadores no cluster terão ligação para uma LAN ou WAN, para que haja uma conexão entre o cluster servidor e sistemas clientes remotos. Observe que, na figura, cada computador é ilustrado como sendo um multiprocessador. Isso não é necessário, porém aumenta o desempenho e a disponibilidade. A abordagem de um cluster. Em uma abordagem para clusters, cada computador é um servidor separado com seus próprios discos e não há discos compartilhados entre os sistemas. Esse arranjo fornece alto desempenho e disponibilidade. Neste caso, algum tipo de software de gerenciamento ou escalonamento é necessário para atribuir as requisições vindas do cliente aos servidores, para que a carga seja balanceada e auto-utilização alcançada. É desejável que haja capacidade de tolerâncias a falhas, o que significa que, se um computador falhar ao executar uma aplicação, outro computador no cluster pode assumir e completar a aplicação. Para que isso aconteça, os dados devem ser constantemente copiados entre os sistemas para que cada um tenha acesso aos dados atuais dos outros sistemas. A sobrecarga desta troca de dados garante a alta disponibilidade a custo de uma penalidade de desempenho. Próximo slide. Computação paralela. Ela tem como característica a compilação paralela. Uma compilação paralela determina, em tempo de compilação, quais partes de uma aplicação podem ser executadas em paralelo. Elas são então separadas para serem atribuídas a diferentes computadores no cluster. Bem, o desempenho dela também depende da natureza do problema, quão bem o computador é projetado. Em geral, tais compiladores são difíceis de desenvolver. Outra característica são aplicações paralelas, né? Ou então assíncronas. Nesta abordagem, o programador escreve a aplicação desde o começo para ser executada em um cluster e utiliza a passagem de mensagens para mover dados, conforme necessário entre os nós do cluster. Isso coloca uma grande responsabilidade no programador, mas pode ser a melhor abordagem para explorar clusters para algumas aplicações. Tem também a computação paramétrica. Esta abordagem pode ser usada se a essência da aplicação for um algoritmo ou um programa que deva ser executado um grande número de vezes para que com um conjunto diferente de condições iniciais ou parâmetros. Um bom exemplo é um modelo de simulação, o qual vai executar um grande número de cenários e depois desenvolver resumos estatísticos dos resultados. Para que esta abordagem seja eficiente, ferramentas de processamento paramétrico são necessárias para organizar, executar e gerenciar os tamanhos de uma forma eficiente. Eu vou falar agora sobre a arquitetura de um cluster computacional. Os computadores individuais são conectados por algum LAN de alta velocidade ou hardware de comutação. Para computador, cada computador é capaz de operar independentemente. Além disso, uma camada intermediária de software é instalada em cada computador para possibilitar a operação do cluster. O middleware do cluster fornece uma imagem unificada do sistema para o usuário, conhecida como imagem de sistema único. O middleware é responsável também por fornecer alta disponibilidade pelo balanceamento de carga e respostas a falhas em componentes individuais. Wang et al. 1999 M lista como serviços e as funções desejáveis para um middleware de clusters.
Próximo slide. Computação paralela. Eita, acho que terminou, hein?